Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Biologia para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que contará com programas diários para levar até vocês conhecimentos escolares. Eu sou o professor Murilo Ramos e falarei sobre bases biológicas de classificação de plantas, conteúdo importante para a segunda série do ensino médio. Vamos lá. Quero falar para vocês agora sobre o que vai ser abordado nessa aula. Falarei das expectativas de aprendizagem, conceitos gerais dentro do nosso assunto, que é a botânica, e falarei destes 4 grupos: briófitas, falarei sobre pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A nossa expectativa de aprendizagem é identificar a forma científica de classificação dos vegetais, ou seja, tudo que é necessário observar nos vegetais para que eles possam ser classificados dentro daquelas categorias que eu comentei agora com vocês. Dentro dos nossos conceitos gerais, eu quero comentar com vocês sobre essas 2 palavrinhas, termologia e etimologia. Vocês devem ter percebido que o fragmentologia está destacado do resto das 2 palavras. Termologia é o estudo dos termos e etimologia é o estudo da origem das palavras. E vocês vão perceber que daqui para frente não precisa decorar. Muitos têm medo de biologia e de botânica pela quantidade de nomes, mas é só vocês entenderem os fragmentos que fica bem facinho, é só você traduzir que você já sabe o que significa. Vamos lá. Quando vocês lerem fita ou fito, vem do termo phyton, que significa planta. Eu não vou falar agora da origem, se é do grego ou do latim, que não é o nosso foco, isso aí fica para depois. Esperma, que vem da palavra esperma, que significa semente. Brio vem de brion, que significa musgo. Ptero vem de pteron, que significa asa. Gímeno significa nu. E angio significa vaso ou bolsa, neste caso com significado de protegido. Portanto, voltando naqueles 4 nomes que eu já tinha mencionado anteriormente, percebam, briófitas acaba com fitas, como eu mencionei anteriormente, fita significa planta. O mesmo acontece na palavra de baixo, pteridófitas, fitas significa planta. Então, briófita seria a planta musgo e a pteridófita seria a planta asa ou planta com asa. Não porque a planta vai voar, não, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê. Gimnospermas e angiospermas. Percebam o termo esperma no final, que tem significado de semente. Se gímeno significa nu e esperma semente, significa que nessas plantas a semente não é protegida, ela fica nua, diferente das angiospermas, que as sementes ficam protegidas por frutos. As plantas estão dentro do reino Plantae. Vocês estão vendo aí Plantae, a pronúncia é Plantae, isso é uma regra do latim. E vocês vão ler em algumas provas, ou em algumas apostilas ou livros, vocês podem achar esses 3 termos. Plantae, vegetal ou metáfita, dependendo da pronúncia de algumas pessoas, metafita. Os 3 termos estão se referindo ao reino dos vegetais. E para ser vegetal, é necessário ter algumas características, e elas são ser eucarionte. Esses termos depois eu vou explicar, vou passar umas referências para vocês. Eucarionte é aquele que tem núcleo verdadeiro. Parede celular, ou seja, as células das plantas possuem parede. Precisam ter plastídeos, como por exemplo, cloroplastos, leucoplastos e outros. Eles precisam ser autótrofos fotossintetizantes. Não se assustem com as palavras. O autótrofo é aquele que produz o próprio alimento. E o fotossintetizante é o que produz, ou seja, sintetiza o seu alimento através da luz, no caso do sol. São pluricelulares, ou seja, tem mais de uma célula e eles possuem clorofilas A e B. Existem outras, mas estou falando das necessidades para se ser uma planta. E, por fim, uma característica que está destacada por ser aquela característica que separou as plantas das algas, que é ter um embrião protegido. Aqui nós temos algumas imagens de briófitas, algumas na calçada, outras no tronco de uma árvore e outras numa imagem mais aproximada. Agora vou especificar características das briófitas. Alguns exemplares de briófitas são musgos, hepáticas e antóceros.
Algumas características gerais são: as briófitas são avasculares, ou seja, elas não têm vasos condutores, elas não possuem caule, elas são muito pequeninas, não possuem raiz e elas não têm folhas, ou seja, elas são muito pequenininhas. Aqui eu vou dar exemplos de pteridófitas. Vocês estão vendo aí uma pteridófita crescendo num vídeo acelerado e, do outro lado, algumas estruturas que eu vou falar posteriormente que são para a reprodução de pteridófitas. Características de pteridófitas. Alguns exemplares são samambaias, avencas, cavalinhas e o xaxim. Algumas características das pteridófitas, elas são vasculares, diferente das briófitas, ou seja, agora as pteridófitas surgem com vasos condutores. Elas possuem caule e elas possuem raiz. E, além de tudo, folhas. São folhinhas que parecem umas peninhas, parecem umas asinhas. Essa é a referência àquele termo do pteros, que significa asa. É o formato da folha que confere este nome, por esta característica. E elas não têm semente. Agora, nós vamos falar das gimnospermas, que trarão essa característica da semente. Vocês podem ver aí alguns exemplos de gimnospermas. E agora eu vou dar uns exemplos de gimnospermas para vocês. Pinheiros, ciprestes e sequoias. Algumas características gerais das gimnospermas. Elas são vasculares, portanto possuem vasos condutores, possuem caule, também possuem raiz e folhas, assim como anteriormente eu falei das pteridófitas. Só que agora as gimnospermas possuem semente, o que as gimnospermas não tinham. Mas uma característica bem importante para diferenciar essas plantas é a ausência do fruto nas gimnospermas. Agora eu vou falar sobre angiospermas. Coloquei para vocês aí um morango amadurecendo, representando todas as outras plantas que produzem frutos. Como exemplo de angiospermas, toda planta que produz fruto é uma angiosperma. Características gerais das angiospermas. Elas são vasculares, ou seja, possuem vasos, possuem caule, possuem raiz, possuem folha, possuem semente e possuem fruto. Ou seja, são plantas muito mais complexas que eu já mencionei anteriormente. Desta forma, eu quero que vocês entendam que, a partir de agora, eu vou fazer propostas para vocês de análise de vídeos. Procurem na internet o que vocês puderem achar sobre características morfológicas de plantas, gimnospermas. Vocês vão perceber que as gimnospermas, como eu já mencionei anteriormente, são plantas muito pequenas, elas não conseguem crescer tanto porque elas não têm vasos condutores. O alimento passa de célula a célula através de difusão, ou seja, é um processo lento e isso não permite que a briófita cresça bastante. No caso das pteridófitas, elas possuem vasos condutores, diferentemente das briófitas, e com esses vasos condutores elas conseguem usar a seiva e distribuir essa seiva para o resto da planta com mais rapidez, o que confere uma capacidade de crescimento maior do que as briófitas. E as pteridófitas trazem também algumas estruturas que anteriormente não eram vistos nas briófitas. E é isso que eu quero que vocês pesquisem. Procurem por vídeos, procurem por esquemas. Tem uns vídeos interessantes no YouTube que eu tenho pesquisado, que eles mostram algumas animações. E eu vou disponibilizar para vocês, posteriormente, uma gravaçãozinha que eu fiz, uma experiência que eu fiz com briófitas. Eu peguei 2 fragmentozinhos de tronco com briófitas, coloquei uma câmera bem de pertinho, câmera do celular mesmo, molhei e filmei por 10 minutos. E eu percebi que aquela briófita, as briófitas mesmo ressecadas, tiveram uma capacidade de absorção incrível. E elas absorvem as substâncias vagarosamente. Em 10 minutos ela saiu de uma coloração marrom para uma coloração verde viva e as estruturas reprodutoras todas ficaram visíveis. Foi uma coisa muito legal. Procurem essas animações na internet, procurem vídeos sobre pteridófitas, sobre angiospermas e gimnospermas e façam essas comparações. Vocês vão ver sempre que tem uma característica ou outra que tem uma e não tem na outra, aí de acordo com a evolução das mais simples, que são as briófitas, até as angiospermas, que são as mais derivadas, vocês vão ver que sempre tem características que vão surgindo. E essa comparação é legal para vocês entenderem posteriormente quais são
as formas de reprodução desses tipos de vegetais, certo? Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem ligados, amanhã teremos aula para os estudantes da série do ensino médio e teremos aulas de história, inglês, e essas aulas serão transmitidas também pela rádio RBC FM 90,1 e a Rádio Brasil Central AM 1270. Um forte abraço para vocês, até a próxima, bons estudos, não deixem de estudar. Obrigado.